Olá, galera da internet, tudo bem? Aqui é o Caco, Carlos Eduardo, da Dark Moon. Nós estamos começando hoje mais uma série, a série O Outro Lado da Lua. A ideia desse quadro é chamar profissionais da área de educação, referências nas suas áreas, professores, educadores, coordenadores, diretores, profissionais de todos os espectros que tiveram contato aí com a Dark Moon, para falar um pouquinho da experiência que eles tiveram junto com a nossa empresa. E hoje, para começar esse quadro, ninguém mais, ninguém menos do que Silvana Santiago. Bem-vinda, Silvana! Olá, tudo bem? Bom, prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Silvana, o Caco já adiantou, eu sou professora de História, formada pela Unicamp, licenciada e bacharel em História pela Unicamp, mestre em História do Brasil também pela Unicamp, e professora de História de Ensino Fundamental 2, anos iniciais, né, sexto e sétimo ano, mas já dei aula de sexto ano até ensino médio para todas essas faixas etárias, já dei aula em Educação de Jovens e Adultos, dei aula em cursinho, já tenho um tantinho de estrada ainda. Não parei de fazer a conta já, mas já deve ter uns 15 anos de estrada. E é muito legal poder estar aqui dando o meu testemunho do trabalho que vocês têm feito. Muito obrigado pela sua disponibilidade, obrigado pelo seu tempo. E então, o pessoal da internet, nossa audiência, nossos teleouvintes aí das diferentes mídias, querem saber, afinal, Silvana, qual que foi sua experiência com a Dark Moon? O que a gente construiu junto? Ou de que maneira a gente conseguiu atuar? Como é que foi? Você trabalha hoje num colégio, que é o Colégio Castanheiras, é isso? Isso. A Castanheiras fica em Santana de Parnaíba, no Tamboré 6. É uma escola relativamente jovem. A escola tem, acho que 15 anos, se não me engano, acho que fiz 15 anos no ano passado, acho que está com 16 anos agora, que está completar 16 anos. É uma escola bem jovem, mas é uma escola com muita história para contar. Uma escola que não tem medo de experimentar, de trazer metodologias novas. E foi nesse contexto, nesse espaço, que surgiu a ideia, né? Com todas as ideias que circulam pela escola, foi nesse contexto que surgiu a ideia de trabalhar com RPG na sala de aula, no sétimo ano. Eu gosto muito dessa ideia de trazer os jogos para a sala de aula, já trabalhei em uma série de projetos na escola, em que os alunos criavam jogos de tabuleiro, em que eles criavam jogos para tablet. Já trago essa questão dos jogos para a sala de aula, porque eu acho que é uma coisa que é muito interessante, bem antes até da palavra gamificação ficar tão na moda. Então, é uma outra maneira de trazer os jogos, até diferente dos pressupostos da gamificação. E a ideia de trabalhar o RPG no sétimo ano foi porque a gente trabalha com idade média no sétimo ano, e aí a idade média é um período que, por excelência, já costuma atrair fãs que são também fãs de RPG, né, de aventura de RPG. E aí, através de um outro professor de história, que por acaso também é meu marido, conheci a Dark Moon, conheci o pessoal da Dark Moon, conheci vocês, o Caco, o Nelson, enfim, a turma toda. E aí surgiu a ideia de fazer essa parceria, vamos pensar em alguma coisa, assim. E aí encomendei, foi realmente uma aventura encomendada, né? A gente falou, você tentou, vamos lá, eu quero isso, nesse período, com esses personagens, com essas características. E aí que foi nascendo a ideia, né? Então, deixa eu ver se vamos dar uma resumida. Você trabalhou o conteúdo da aula de história, né? Numa aventura de RPG voltada para a Idade Média real, a baixa Idade Média, para a turma do sétimo ano do Ensino Fundamental 2, é isso? E essa aventura durou quanto tempo? Qual que era a proposta básica? Qual que era o objetivo do jogo? Qual o objetivo pedagógico com o jogo em sala de aula? O objetivo era tentá-los inserir nesse universo, né? Um universo muito distante, a gente está falando do passado que está muito distante, muito longe da nossa realidade cotidiana. E a ideia era colocá-los um pouco nesse ambiente, tentar ambientá-los um pouco
sobre como era a vida na Idade Média, quem eram as pessoas que estavam circulando por lá, o que motivava as pessoas a saírem do lugar onde elas estavam, ou de permanecer no lugar onde elas estavam, como é que era a vida dessas pessoas que não tinham internet, não tinham telefone celular, né, não tinha os confortos que a gente tem na nossa realidade, e tentar trazer um pouquinho para eles esse universo, para despertar o olhar e o interesse deles para esse período histórico. Então a gente ficou mais ou menos 5 semanas ao todo, né? Uma semana inicial de preparação. Montagem de ficha, né? Isso? Isso. Eles tinham um livro paradidático que eles leram, uma leitura autônoma, e a ideia era que eles começassem a construir um repertório para chegar na aventura. E aí depois a gente foi para a montagem das fichas, para entender o funcionamento, o que era o RPG. Alguns conheciam, mas poucos. A grande maioria nunca tinha ouvido falar. E aí foi essa apresentação inicial, essa aproximação, e foi muito interessante esse momento inicial, porque foi aquele primeiro contato que eles tiveram com os mestres, que iam guiar a aventura, e acho que foi um momento bem importante para criar um vínculo, e esse vínculo ajudou bastante no andamento da aventura, mais para frente. Muito legal, muito legal. Então, basicamente, era uma aventura da Baixa Idade Média, que eles tinham que interpretar os papéis das pessoas comuns da época. Mas eu lembro que você tinha falado alguma coisa, olha, a gente tem que trabalhar no mundo realista, né, com o mínimo de magia. Isso foi possível? Deu conta? Os meninos ficaram, mas sem magia o jogo não é legal. O jogo foi legal, as crianças gostaram. De que maneira que dava para avaliar se foi legal ou não foi legal? De que maneira dava para avaliar se eles estavam adquirindo essas competências que você queria trabalhar? Como é que foi esse parâmetro criado, essa métrica criada para avaliação do processo? Essa foi uma preocupação desde o início, né? Porque a gente está na escola, está se propondo a parar o que seria a nossa aula tradicional e colocar uma proposta que é uma proposta revolucionária, uma proposta disruptiva. Como é que a gente presta, né? Isso, como é que a gente presta contas disso para todo mundo, né? Para os alunos, pensando na questão das metodologias ativas, na aprendizagem significativa, em que a gente tem por princípio deixar muito claro todo o processo de aprendizagem para todo mundo estar envolvido no processo. E o aluno, como centro do processo todo, precisa estar consciente do que se espera dele, do que a gente está apresentando para eles ali como conhecimento, como aprendizagem. Então, essa foi uma preocupação desde o início. Então, como é que a gente faz esse trabalho de contar o que a gente vai fazer e como é que a gente evidencia que se aprende dessa maneira também. Então, desde o início, a gente teve uma comunicação com as famílias foram avisadas, as crianças foram avisadas que a gente ia fazer esse trabalho. A gente tinha objetivos muito claros. Um dos objetivos, que não era só um objetivo, um conteúdo, aprender um conteúdo conceitual, mas também um conteúdo atitudinal, né? Levar em conta que eles estavam online, a gente estava trabalhando virtualmente. São alunos que tiveram pouco contato interpessoal no último ano e meio, tinham tido pouquíssimo contato entre eles. Então, turmas que não tinham um vínculo tão forte construído ainda. E como é que a gente podia, de alguma maneira, fazer com que esses alunos interagissem de uma maneira que fosse real, que fosse produtiva, num contexto virtual. E foi muito interessante perceber o quanto eles ganharam com isso. Alunos que tinham acabado de entrar na escola, que não tinham amigos ainda, que fizeram amigos na aventura e que agora que eles acabaram de voltar para a escola, a gente vê que os grupos do RPG viraram os grupos que eles estão mantendo na sala de aula, né? Eles que legal. Vínculo, especialmente com esses alunos mais novos, que estavam com muita dificuldade de interagir com os colegas, né? Que estavam com a câmera desligada, que não estavam se vendo. E aí eles voltaram para a escola e a gente vê que as panelinhas que se formaram são as panelinhas dos grupos de RPG. Assim, dá para observar isso de uma maneira bem legal, bem interessante. Legal. Então, acho que em termos de conteúdo atitudinal, a gente atingiu 100% do objetivo. Que bacana. Teve muitos alunos que estavam muito afastados do processo, né, nesse contexto de aula online, e que se envolveram e que começaram meio tímidos, que não respondiam, não abriam a câmera, mas que nos últimos episódios, nos últimos capítulos da aventura estavam super envolvidos.
Você acha que o RPG ele permite esse envolvimento, esse protagonismo infanto-juvenil dentro da história, dentro da narrativa? Ele se envolve com o tema ou não? O que você sentiu? Eu acho que mais até do que o protagonismo, a colaboração. O trabalho colaborativo foi assim, foi impressionante de ver o quanto é possível criar uma colaboração entre eles que vai além do protagonismo individual, mas que é um protagonismo coletivo mesmo, protagonismo colaborativo. Eles precisam todos serem protagonistas juntos para que o objetivo final seja atingido com qualidade. Isso é muito importante. Isso. Porque quem não conhece, né, o RPG acha que é um contra o outro, e não é. Essa coisa da colaboração, de todo mundo junto, de não ter uma competição de quem é melhor, quem consegue, isso desaparece, assim. Eles começam, né, com essa cabeça de quem vai vencer, quem vai conseguir, quem vai chegar, e de repente eles vão percebendo que não é isso, que todo mundo tem que fazer junto, todo mundo vai chegar junto no final. E vai atingir o objetivo junto. Então, foi bem interessante ver isso. E aí eu acho que teve algumas coisas que a gente foi descobrindo no meio do caminho, algumas coisas a gente previu e antecipou, outras coisas a gente percebeu no meio do caminho, né, conforme as coisas foram acontecendo, levando em conta que era uma primeira experiência, e foi em relação à participação dos alunos. A gente começou achando que todo mundo vai abrir a câmera, todo mundo vai participar, e a gente vê que tem um tanto ali que demora para se envolver, demora para aparecer. Tímido, né? Timidez. E a gente foi criando essas maneiras de mostrar para eles que aquela participação estava sendo observada, que ela estava sendo avaliada, ela tinha um objetivo pedagógico, então não dá para simplesmente não ligar a câmera e não fazer nada e achar que está tudo bem, né? E todas as etapas foram pensadas, que não participou de recuperação no final. Então não foi uma coisa atropelada, vamos lá, vamos jogar qualquer coisa e tá bom. A ideia não era jogar por jogar, né? A gente não estava fazendo uma brincadeira, a gente estava fazendo uma atividade pedagógica. Então, assim, a ideia era que o processo todo tivesse muita clareza e que se qualquer pessoa viesse questionar por que a gente estava fazendo aquilo, como a gente estava observando, as evidências estavam lá muito explícitas. A gente tinha uma pauta de expectativa para os alunos, eles tinham algumas coisas que estavam sendo, que eles precisavam se auto-observar, eles estavam ligando a câmera. Eles tinham uma auto-observação, tipo, eu vou me auto-avaliar. Exatamente, uma planilha que ficou disponível no Classroom e que a cada encontro eles tinham que se auto-avaliar, se ligou a câmera, se participou, se envolveu com o personagem, cumpriu todas as etapas das tarefas. Então, o Classroom foi uma ferramenta muito importante como espaço, como repositório de todos esses materiais, então desse percurso, desse trajeto que eles fizeram durante toda a aventura. Então ficou muito claro, os objetivos estavam lá, o que se esperava deles, numa autoavaliação diária, né, a cada dia da aventura. Eles tinham também um diário do personagem que eles tinham. Eu ia falar disso. Eu achei muito legal essa experiência do diário. Poderia até trabalhar de uma maneira transdisciplinar, de repente com língua portuguesa, linguagem, né? Pensar no estilo da narrativa, né? Então o diário do personagem também, que é contando o que eles iam fazendo, o que o personagem ia fazendo a cada dia da aventura. É bem interessante ver os alunos que fizeram no processo, os alunos que deixaram para fazer depois, enquanto eles foram percebendo que, bobiei, tinha que fazer, não fiz na hora, tenho que fazer depois. E agora? Como é que eu vou lembrar o que eu vou fazer? E aí, outra vez, o trabalho colaborativo foi evidente. Quando eles foram fazer o diário que estava atrasado, os colegas iam lembrando de cada dia da aventura e eles iam lembrando o que eles, como personagens, fizeram a cada dia, né? Então, foi bem interessante também o diário como uma evidência da participação deles, uma evidência do que eles estavam aprendendo, então, o que eles fizeram, como é que depois... eu voltei e trabalhei com eles, relacionei o que os personagens faziam, né, com o conteúdo específico de Idade Média. O que era, o que não fazia sentido, o que estava fora do lugar. O contexto estava fora do lugar, que não tinha a ver com o contexto que a gente estava estudando. Sim. Outra coisa foi a nossa planilha de observação também. Então, os alunos se auto-observavam, né, se auto-avaliavam, e nós, como professores, como os mestres, também tinha uma planilha, que era uma planilha ali com alguns objetivos que os alunos precisavam atingir, que nós estávamos observando. Então, algumas métricas, né, de avaliação. Se teve uma participação positiva, se destacou de alguma maneira, se estava presente. Então,
coisas muito, assim, a gente batia o olho, já colocava essa informação numa tabela, né, com caixas de seleção ali, e que foi muito revelador para quando a gente compara todas essas evidências. Então, o diário do personagem, a observação do professor, a auto-observação do aluno, e as avaliações que a gente fazia, as enquetes que a gente fazia diariamente. Né? Então, ao final de cada dia da aventura, eles respondiam uma enquete dizendo se eles tinham achado legal, se eles tinham achado chato, foi chato porque foi chato, tinha um espaço para justificar. E aí o feedback era um feedback vindo imediato, né? O feedback deles para nós. E eles gostaram? Muito rápido, gostaram. Aê! O mundo só tem elogios, assim. A grande maioria gostou muito da aventura. Os que gostaram mais ou menos foi porque demoraram um pouco para entender o que estava acontecendo e quando entraram se envolveram bastante. Tem pouquíssimos alunos que relatam que não gostaram. Os que não gostaram foram aqueles que resistiram a participar. A gente observa que tem uma resistência, mas que é uma resistência muito pequena. Grupo de três grupos com 25 alunos, a gente tem um grupo com 2 alunos, um grupo com 1 aluno e outro grupo que não tem nenhum aluno. Nada é homogêneo, né? Nada agrada gregos e troianos o tempo todo. Mas a gente conseguiu atingir com certeza 90% dos alunos por mundo. É um número assim maravilhoso. Muito bom. Sonho de todo professor. Se a gente chegar a 70%, a gente já está no lucro. Imagina, a gente já está soltando foguete, imagina 90%. Nossa, 90% é muito bom. Eu fico muito feliz com esse resultado. Agradeço a oportunidade de a gente ter trabalhado junto aqui no Castanheiras e acredito que a gente vai poder trabalhar outras vezes, se Deus quiser. Mas eu queria tirar uma dúvida contigo, porque muita gente tem essa questão. Mas eu vou abrir mão da minha aula para ficar jogando. Eu tenho tanto conteúdo para ministrar, eu tenho que dar conta do material pedagógico, tenho o BNCC para dar conta, e agora com esse negócio de jogo... O jogo atrapalha o seu planejamento pedagógico? De que maneira você programou isso para entrar dentro? Porque às vezes você fala, eu programei o jogo para ser uma maneira de expor matéria, uma maneira de checar conhecimento, uma maneira... De que maneira você trabalhou isso dentro do seu planejamento? Eu acho que o jogo não atrapalha o planejamento, né? O jogo reinventa o planejamento. Eu acho que quem está ligado, está antenado na proposta da BNCC, para além do conteúdo, precisa perceber que a BNCC tem uma discussão muito forte sobre protagonismo, sobre participação do aluno, sobre metodologias ativas, isso todo está ali dentro. E atividades desse tipo que conseguem trazer aprendizagem significativa, engajamento dos alunos, automaticamente conseguem ir de encontro com essa proposta da BNCC. Então, eu acho que não se perde nada, pelo contrário, se ganha muito. Eu acho que a gente precisa mudar um pouco a nossa visão de professor, né? O professor como o dono, o detentor do conhecimento, e para que a gente tenha coragem, porque é isso, né? De abrir espaço para essas novas maneiras de aprender. E elas realmente são muito mais eficientes. Quando os alunos se engajam de verdade, a aprendizagem é real. A gente chama de aprendizagem significativa, fica para a vida inteira. Muitos deles, na autoavaliação que eles fizeram no final, então, no final eles preencheram um formulário, se autoavaliando e avaliando toda a atividade, então avaliaram os objetivos, avaliaram as etapas, avaliaram os resultados, avaliaram se eles acham que aprenderam ou não, o que eles acham que eles aprenderam. E a resposta dos alunos foi uma experiência inesquecível. Para muitos foi a melhor sequência de aulas que eles tiveram. Muitos falaram que a gente podia fazer assim todos os dias. Podia ser assim com todas as matérias, podia ser um tempo maior. O que eles mais pedem é que eles pedem para ter outros momentos como esse. Né? Então, se isso envolve os alunos, se isso engaja os alunos, isso é uma experiência significativa. Então, não é um problema, não é um buraco que a gente abre no planejamento. Pelo contrário, é uma janela que a gente abre no planejamento. Eu acho que é muito válido. Que bacana. Silvana, eu só tenho a agradecer a esse seu testemunho, seu relato aí da experiência. Agradeço mais uma vez a oportunidade de a gente ter trabalhado junto aí no primeiro semestre. Espero retornar a Castanheiras novamente, com novos projetos, e te trazer aqui mais vezes, trazer o coordenador, trazer o Leandro,
trazer, até com a autorização dos pais, algumas crianças para falar o que acharam da aventura, né? É gostoso quando o adolescente, a criança vem falar, vem ratificar o que ela acha, o que ela sentiu, o que ela viveu, né? E de que maneira ela aprendeu, até para expor o aprendizado dela ali, e de maneira bem transparente, né? A criança é bem verdadeira. Então, muito obrigado. Espero ver mais vezes aqui no nosso canal, falando com a gente sobre jogos e educação. E seja bem-vinda. E obrigado pelas oportunidades todas. É isso. Eu que agradeço muito. Muito obrigada pela oportunidade de participar. Joia. Até mais. Então, gente, se vocês gostaram, deixe o like, pode se inscrever no nosso canal, podem ver as outras entrevistas que a gente tem, pode entrar no nosso canal de vídeo também, do Mares em Fúria, que é a nossa aventura de RPG online. E a gente se encontra por aí. Se vocês gostaram, quiserem alguma pergunta, é só postar aqui no comentário que a gente faz um novo vídeo com a Silvana respondendo as questões que vocês trouxerem. Tá ok? Um forte abraço, beijo no coração de todos, a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau. Pronto.